E hoje o nosso papo aqui no Em Sociedade está incrível. Vamos conversar com o trio, né? Mais à frente do tema adoção, estaremos com Tatiana Alves de Melo Valério, que é fundadora do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção do Vale do Ipojuca, o projeto GEADIP. Ela que é mãe de Maria Luísa, em memória, Maria Júlia e Maria Alice. Tatiana é professora e pesquisadora do IFPE Campus de Belo Jardim. Ela é formada em letras, especialista no ensino da língua inglesa e em planejamento e gestão escolar. No GEADIP, Tatiana é atualmente assessora pedagógica e, junto à equipe de voluntários e voluntárias das mais diversas áreas, realiza ações e projetos de sensibilização sobre a adoção e atitude adotiva. Hoje também vamos conversar com os pais que são voluntários do projeto GEADIP, João Hermógenes e Ângela Bertolino. Então, continua aqui com a gente e acompanha essa entrevista com um papo muito legal sobre a adoção. E agora nós vamos falar sobre a adoção. Boa noite a vocês que acompanham o programa Em Sociedade. Hoje com mais uma entrevista. Estou aqui recebendo Tati Valério, Ângela Bertolino e João Hermógenes. Boa noite a vocês. É uma honra para a gente poder conversar com vocês esse assunto tão importante e especialmente no mês da adoção, que é agora o mês de maio. Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E para começar, Tati, eu quero saber o que te motivou a criar o grupo de adoção e apoio do Vale do Ipojuca, que tem por nome, né, GEADIP. Conta pra gente aí o que te motivou. Eu fiz a minha primeira adoção em 2003. Minha primeira filha, Maria Luísa, na época ninguém falava sobre adoção. Então, assim, como eu sempre tive muito orgulho disso, então eu saí dizendo a todo mundo que eu agora era mãe. Então, no dia que ela chegou, minha casa foi uma verdadeira, assim, peregrinação. As portas abertas, todos os nossos amigos vieram. E a partir daí, eu fiquei sendo procurada para dizer como a gente tinha feito, o que era que tinha acontecido. E eu descobri que tinha um monte de gente querendo adotar. Só que ninguém falava sobre isso, né? E eu comecei lendo a respeito, tive que fazer alguns enfrentamentos, porque na época eu trabalhava em uma instituição pública e quando fui dar entrada na minha licença adotante foi negada 3 vezes. E eu, como para mim, minha filha era mais importante, então eu pedi demissão desse lugar que eu trabalhava, em outra cidade. E, enfim, no plano de saúde foi uma briga para colocar minha filha no meu plano de saúde. Então, eu comecei a perceber que o mundo não estava preparado para receber minha filha, né? Infelizmente, ela quando tinha 3 anos teve um problema, ela tinha um tumor congênito e veio a falecer. E ali, com essa experiência, eu tive uma lição muito grande. Aliás, eu tive várias lições. E uma delas que eu aprendi assim bem duramente foi que nas famílias adotivas acontece tudo igual que acontece nas famílias biológicas, né? Eu não gosto muito de fazer essa distinção, mas só para a gente entender. Então, tudo é igual, inclusive você pode perder um filho, né? Do mesmo jeito que as famílias que têm seus filhos biológicos perdem filhos, as famílias adotivas também. Então, logo depois disso, eu conheci umas amigas queridas do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Recife, Suzana Schettini e Eneri, e elas me falaram que ia ter um evento em Recife. Então, eu vi que aquele evento, que era um evento nacional dos grupos de apoio, poderia ser uma chance de começar um trabalho de
sensibilização em relação à adoção aqui em Belo Jardim. Então eu convidei mais 2 amigas, uma que já era mãe adotiva, que é Bete Lago, psicóloga aqui em Belo Jardim, que todo mundo conhece, e a Auriane Nunes, que é fonoaudióloga e também, na época, já cogitava a adoção. Então fomos nós 3 para Recife. O evento, como era no mês da adoção, foi no finalzinho de maio, e a gente passou o mês de junho trabalhando em cima da documentação, e em julho de 2008 surgiu o GEADIP, né, com esse objetivo de levar esclarecimento às pessoas sobre essa nova cultura da adoção, que a adoção não precisa ser um segredo, ninguém precisa se envergonhar, ninguém precisa achar que a adoção é uma forma de filiação de menor valia, ao contrário, né? Então foi por aí que a gente começou e desde então estamos trabalhando. Há quanto tempo existe o grupo? 10 anos, agora em julho a gente completa 10 anos de GEADIP. E quantas pessoas hoje tem no grupo? Olha, ao certo eu não sei dizer quantas são, porque todo dia chega gente. Nós fizemos um curso para pretendentes agora no final de semana e vários casais que participaram já se voluntariaram, né? A gente já está em contato com alguns, nos ajudando. Então, assim, tem uma rotatividade muito grande também, né? Existe uma diretoria que tem umas pessoas fixas, mas a gente tem um grupo, eu acho que de voluntários, em torno de entre 20 e 30. Tem aqueles que participam mais ativamente e tem aquelas pessoas que participam esporadicamente quando a gente faz um evento, então sempre estão ali para nos ajudar. Nesse caso, João e Ângela são voluntários. Eu também sou, porque o trabalho todo do grupo, não é? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, sem fins religiosos ou político-partidários, né? Então, todo mundo que trabalha no GEADIP, todo mundo faz por amor à causa, né? Então, a gente trabalha de forma voluntária. Vamos falar de mitos e preconceitos. Com certeza vocês têm o que contar pra gente, alguma experiência triste ou feliz sobre isso. E eu quero que vocês também contem pra gente sobre mito e preconceito. Bem, a gente poderia iniciar nossa fala falando nossa experiência, né? A Eduarda chegou pra gente em 2012 e aí as pessoas de início, assim, as pessoas mais próximas sabiam do nosso desejo de adotar, de aumentar nossa família. E aí ela chegou, foi super bem recebida por todo mundo, foi uma maravilha, né? Porém, com o passar do tempo, a gente vai ouvindo certas coisinhas que, ela é tão bonitinha, mas não é de vocês. Essas coisas que realmente machuca bastante. E aí, assim... Tem quem chega tem diretamente... Gente, tem sim. Especialmente, assim, no nosso caso, pessoas mais idosas. Diz assim, eita, rapaz, ela é tão bonitinha, mas não é de vocês estão criando, não sei o quê. E não, a gente não é de mentira, nós somos de verdade, sim. E aí, não, assim, é como Tatiane falou, não há diferença alguma. As coisas que despertam numa filiação biológica são as mesmas numa filiação adotiva. Eu costumo dizer o seguinte, que eu nunca peguei em bebê. E quando a Eduarda chegou, eu tinha uma maestria de pegar nela, de trocar, de até defendê-la, assim, coisas que não tem aquela leoa que desperta na maternidade, o instinto. Então, esse instinto, ele aconteceu comigo, sim. E acontece com todas as pessoas que passam por essa experiência. Desde que você se permita, né? Porque a gente às vezes tem muito amor e não sabe como expressar. E você acredita, assim, no primeiro momento, que a adoção é um ato de dar amor. Mas aí é que você se engana. Porque é uma via de mão dupla. É um amor recíproco. Porque quem dá amor, recebe amor. Então, assim, todos os dias a gente enfrenta um leão, a gente
Existem ainda alguns boatos, as pessoas ficam... Enfim, mas aí a gente tem que seguir adiante e provar que esse amor realmente ele é autêntico, como qualquer outro. Teve até um fato engraçado que nossa filha recém-chegada, e aí uma pessoa conhecida nossa nos visitou, né? E ela fez, é uma pessoa progressista, uma pessoa de mente muito aberta, mas aí quando eu fui mostrar o quarto de Eduarda, essa pessoa, ela olhou assim pro guarda-roupa e disse, nossa, tanta roupa, pensar que ela um dia desse estava nua. Aí eu pensei, mas eu falei, mas toda criança nasce nua mesmo. Né? Quer dizer, até ontem ela não tinha nada, hoje tem tudo isso, mas todos somos assim. Né? Ninguém nasce, ninguém sai do útero cheio de joias e de roupas, né? Ou de títulos, né? Todo mundo sai nu e desprovido de qualquer dessas vaidades. Então, nós aqui fazemos, nós aqui lhe adornamos com o nosso amor, né? E é muito interessante porque existe uma gestação, não física, mas existe uma gestação interior, sabe? Do coração espera, e da espera. Aquela né? mesma espera. Nossos 9 meses é um pouco mais demorado. Exatamente. E assim, eu sempre costumo dizer a quem eu tenho a oportunidade de falar que tem que aproveitar essas situações de preconceito e transformá-la, é aquela história, né? Te dá um limão e você transforma numa limonada. Então, eu também já passei, e todo mundo passa por situações assim, bem constrangedoras, né? Outras são engraçadas. Eu lembro que quando a minha segunda filha chegou, Maria Júlia, então fui levar lá o pediatra, né? E foi uma época que não tinha pediatra disponível aqui, porque estava tendo um congresso. E eu rodei muito, fui para outra cidade, até que me indicaram uma pessoa, era uma pediatra já mais, assim, uma pessoa de mais idade. E eu acho que foi uma das vezes que eu fiquei com mais raiva, porque eu notei que ela já olhava para minha filha de um jeito estranho, né? E porque quando chegou eu disse, não, porque nós a adotamos, eu queria passar por uma consulta, fazer os exames necessários para ver se está tudo ok, o que ela precisa. Aí ela pediu para eu tirar a roupa, aí eu abri e ela foi pegando assim como quem estava com nojo, sabe? Aí meu marido já olhou para mim assim, já respirou fundo, eu já botei a mão nele para ele se acalmar. E nós fomos, a consulta seguiu, né? E no final, depois que ela examinou a menina todinha, aí ela olha pra mim e pra meu marido e diz, olha, a filha de vocês vai ser escurinha. Aí eu, como assim? Isso é um diagnóstico? Né? Então eu fiquei chocada com isso, né? Muito... E desde então, eu já tenho que preparar, né, as minhas filhas para esse mundo feroz que está aí, né? Mas aí já falaram do cabelo, né? Uma vez eu estava na quitanda e uma mulher chegou lá e eu notando que elas estavam falando das minhas filhas e de mim, né? E eu normal lá, aí ela não se contém e chega perto de mim e diz, são suas? Aí eu, são. Acho que ela estava esperando que eu dissesse que elas eram adotadas. Eu disse, são minhas filhas são minhas. E ela olha para a amiga que está vendo a mãe com cabelo liso e as meninas com cabelo cacheado. Aí eu, meu Deus, esse comentário vem de onde? Para quê? Acrescenta o quê, né? Então, assim, sempre que for possível, é bom a gente reverter isso, né? Explicar para as pessoas, né? Porque existem muitos... um que é muito comum que as pessoas dizem, né? Ah, você tá louca? Vai adotar? Não sabe de que buraco saiu? Já ouvi muito isso. Não sabe de que buraco saiu. Eu acho que isso é o que mais vocês ouvem, não é? Hoje não mais, porque eu acho que as pessoas, eu pelo menos assim particularmente, eu acho que de tanto militar na causa da adoção, então as pessoas já ponderam um pouco mais. Mas aqui e acolá escapole um preconceitozinho. Por exemplo, até a própria mídia, né? Muitas vezes acontece um incidente, aí publica assim, filho adotivo mata os pais, digamos, ou rouba os pais, enfim. Mas não se publica quando há um filho
um filho sem ser adotivo? Ora, por quê? Esses dias eu estava até vendo uma publicação de uma atriz americana, ela dizia assim, não chamem meus filhos de adotivos, porque ninguém diz filhos por acidente, filhos planejados, filhos por fertilização in vitro, não se diz isso, diz apenas filho. Então, adoção não é um adjetivo, é um verbo. Meu filho adotado, pronto. Mas assim, aquela situação que diz, você sabe que ele é adotado, mas você tem uma vida normal, é apenas algo a acrescentar, uma história a mais. Porque a adoção é a forma que alguém chega para você. Então eu costumo muito perguntar assim, a gente vai muito às escolas e eu sempre gosto de perguntar às crianças, vocês sabem como é que os filhos nascem? Aí eles ficam vermelhos, aí eu digo, olha, eu não estou perguntando como as crianças nascem, eu estou perguntando como é que os filhos nascem. Aí eles ficam olhando para mim e eu digo, olha, os filhos podem nascer de duas formas. Ou a mãe está com ele na barriga e ele nasce e se torna filho, ou então a gente adota e aquela pessoa vai se tornar nosso filho. Então, é apenas uma forma. Só uma forma de chegar, é a forma de chegar. Chegou, foi adotado, vida que segue. Dizendo o que está dizendo, só que de outra maneira, é que a gente afirma, a gente acredita, a gente sabe que todas as famílias, pelo menos as famílias que vivem, né, o conceito de família de verdade, elas precisam passar pelo processo de adoção. Até a criança que sai do útero, quantas e quantas crianças são rejeitadas? As crianças que são abandonadas, ou que são agredidas, ou que não são aceitas, elas não foram adotadas pelos seus pais biológicos. Então você perceba que a adoção é um gesto que faz parte de todo ser humano, todo. Independente se seu filho veio da sua barriga, ou se veio de outra maneira, ele precisa ser adotado. Ser adotado, exatamente. Então a adoção faz parte da minha vida, da sua vida, Fabiana, e de todo mundo. Né? E eu falo isso com muita naturalidade porque eu sou filho adotivo. Né? E vivi essa coisa de forma muito, muito natural na minha vida, sabe? Eu não me diferenciava dos meus colegas, muito pelo contrário. A minha infância foi marcada por muito amor. Então, quando às vezes uma criança chegava com algum comentário pejorativo, porque criança, molecada tem muito disso, de querer mexer um com o outro, né? Provocar. E quando eles vinham pra mim, eu não conseguia sentir pena de mim mesmo, porque é isso que eles queriam, que eu sentisse pena de mim mesmo. Eu sentia orgulho, porque eu via que a minha família era muito mais ajustada do que a dele. E eu já tinha essa percepção com 8, 9 anos, não lembro, mas eu já tinha essa percepção. Então, quando a Eduarda veio, para mim isso foi replicar a minha própria história. Né? Foi muito, muito natural. Nós estamos falando do preconceito, vocês sendo pais. No seu caso, que é filho, qual foi assim o maior, o mais triste que você enfrentou sendo filho adotivo? Olha, Fabiana, eu vou dizer uma coisa, eu com certeza eu tive, né, preconceito, sofri, mas eu abstraí isso de forma muito, muito bacana. Eu não tenho nada que tenha marcado assim, até porque a gente percebe que na sociedade também tem muito isso, né? Se você for da sociedade, como se diz, de classe média, você é tratado de um jeito, se você for de uma classe mais humilde, é tratado de outro. Então, assim, como meus pais tinham condição financeira bacana, então as pessoas meio que nos poupavam, né? Mas mesmo assim existia, de forma sutil, mas existia. Você é mais muito escurinho, você puxou a sua mãe, não pode, como é isso? Né? Então, assim, sempre existiam essas coisas, né? Certamente deve ter tido algum episódio, principalmente na fase onde eu não tenho uma consciência ainda muito desenvolvida, mas a gente abstrai, né? Isso aí fica no inconsciente e o consciente toma conta de apagar isso da memória. Então, eu toquei de letra. Nada que marcou. Que bom, não é? Bem resolvido. Porque às vezes as pessoas não sabem o que o preconceito vai marcar na vida daquela criança. Pode traumatizar aquela criança para sempre. Sim. Então as pessoas não têm noção do quão ruim é o preconceito na vida de uma criança, principalmente. E o preconceito, ele vai aparecer em diversas situações, né? Então,
todas as vezes que alguém sai de um padrão estabelecido, não é, causa estranheza e, portanto, um preconceito. Então, essa dificuldade de aceitar o outro que é diferente de mim, que veio para essa família de uma forma diferente da que eu vim, ou que tem crenças diferentes das minhas. Então, essa pessoa sempre vai sofrer alguma discriminação em virtude da condição dela. Então, eu lembrei agora de um estudo que eu fiz na temática da adoção. Eu entrevistei algumas pessoas e fiz um estudo, e como para algumas pessoas, mesmo na família que tenha a adoção, a gente vai encontrar o preconceito. Mesmo que a pessoa não diga, não declare que tem o preconceito, mas ela acaba por revelar isso em algumas expressões. Isso foi a conclusão que eu cheguei no meu estudo. Por exemplo, eu entrevistei uma tia e ela estava muito feliz, falando muito das sobrinhas que ela ama, e eu não tenho dúvida de que ela as ama, mas aí, onde era que o preconceito aparecia? Ela precisava dizer o tempo inteiro que para ela é como se aquelas sobrinhas tivessem nascido da barriga da mãe, que ela não lembrava que elas eram adotadas. E o tempo inteiro era necessário se referir a uma característica de uma gestação, de uma filiação biológica, para reforçar aquela ideia de que o que vale é aquela criança que saiu da barriga. Então, para ela, é como se tivesse nascido da barriga. Não é como se elas fossem adotadas, é como se tivesse nascido da barriga, né? Então, essa necessidade de imitar, digamos assim, o que a biologia está negando naquela família, né? Então, a gente vê em várias esferas, a questão do preconceito é uma luta eterna, né? Que a gente tem enquanto cidadão com relação aos inúmeros preconceitos que a gente vê na sociedade. E assim, eu acredito também que o grande desafio do GEADIP é justamente desmistificar isso, tornar as coisas mais simples, porque não existe mal nenhum, nem rótulo nenhum de esconder essa situação. Essa situação existe, ela é real, então vamos elevá-la ao nível que ela merece. Também nem mais nem menos, mas ela existe, ela não existiu. É só uma outra forma. É preciso desmistificar essa forma. Porque existem várias formas de filiação. Enfim. Assim, em que momento que a criança sabe, né? No caso, vocês que têm filhos, conta pra gente como é esse momento de contar ali pra criança que ela é filha, que ela veio, né? Que ela chegou para vocês. Sim. Começar? Então, Eduarda chegou muito novinha lá em casa. Então, assim, desde sempre a gente diz a ela. Ela hoje tem 6 anos de idade, 5 anos, melhor dizer. Então, assim, lá de pequenininho, que eu vou contar a história dela, que digo que ela foi uma pessoa que a gente planejou muito, ela é no nosso coração, e que ela está conosco, e que ela é do nosso coração. Sempre digo muito isso. Até que um dia ela chegou para mim e disse assim: mamãe, eu sou do seu coração, então me explique. Estourou seu coração e eu nasci? Eu disse: meu Deus, e agora? Ela disse: não estourou meu coração e nasci. Quando eu digo que eu quis muito você, foi porque eu desejei muito e lhe amei, mesmo sem você estar conosco. Mas então, uma pessoa me gerou e eu sou sua mãe. Eu não consegui dizer a ela que ela tinha 2 mães, porque eu não acredito que ela tenha 2 mães. Ela tem a mãe biológica, que foi a que gerou, que não amou, a genitora, Isso. E tem a mim. Então, assim, eu não vou dizer que ela ficou satisfeita. Ela ficou calada. Mas aí, o que é que eu penso? Eu espero e, em outro momento, se ela vier me perguntar, eu vou repetir a mesma história. Que eu acredito que até criar uma maturidade, né, de entender o que é a adoção, Isso. vão existir essas dúvidas, né? Sim, agora o que é importante, não é, que a conduta deles é a conduta que a gente recomenda, né?
A gente, enquanto grupo, a gente tem alguns princípios e a verdade é um deles. Então, eu, enquanto ser humano, eu quero entender a minha história. E eu vou saber que as histórias de vidas, elas são diferentes. Então, tanto quanto João e Ângela, nós também na nossa casa, eu e Marcos, a gente sempre contou para as nossas filhas, desde sempre. Então, estava ali arrumando, trocando de roupa, dando banho e conversando e contando como tinha sido a historinha. E no começo você conta com poucas palavras e depois eles vão crescendo e vão tendo a capacidade de entender uma maior elaboração daquela história verdadeira, como de fato aconteceu, né? Então, por muito tempo, Maria Alice, a minha filha mais nova, ela achava que o fórum daqui era uma espécie de hospital. Porque na historinha dela, eu dizia que eu estava em casa, estava me preparando para ir para o trabalho, o telefone tocou e perguntaram se era a casa de Marcos e Tatiana, que era do fórum. Aí eu acho que eu não expliquei direito o que era fórum. E quando a gente passou uma vez, aí eu disse, olha Alice, foi daqui que ligaram e disseram que você estava disponível para a gente. Aí ela achou que ali era um lugar de cuidado, como um hospital, né? Porque no senso comum as crianças nascem nos hospitais. Então ela tinha essa impressão. E assim, eles ficam perguntando, porque as crianças perguntam. Não vai ser porque ele é adotado ou ela é adotada. Faz parte, né? A curiosidade, não é? Curiosidade. Então tem época que eles perguntam mais. E uma coisa importante é a gente não antecipar. Então a gente vai contando de acordo com a curiosidade. Então ele faz uma pergunta, a gente responde. Para a Júlia foi mais tranquila, ela aceitou numa boa e tal. E a Alice ficava muito dizendo a mim, mas eu queria ter nascido da sua barriga. E chorava, eu dizia, Alice, veja, se eu tivesse ficado grávida, eu teria dado à luz a uma outra criança, não seria você e você não seria minha filha. Já pensou? Eu não queria, eu quero você que é minha filha. Então, ela entendia, mesmo assim, mas eu queria ter nascido da sua barriga, e dava beijo na minha barriga. Aí, Beth disse, faz um parto simbólico com ela. Aí eu fui vestir um vestido, botei a Alice debaixo do vestido, né? E disse, pronto, você agora vai nascer. E ela ficou bem animada. Aí, pronto, tá pronta para nascer? Aí ela, peraí, é para chorar? Aí eu digo, bem forte, bem alto. Aí ela chorou e nasceu. Aí disse, eu quero nascer de novo. Eu digo, venha, vamos nascer. Nasceu não sei quantas vezes naquele dia. Foi, nasceu várias vezes e ficou bem tranquila. Mas aí eu sempre digo, né? Eu digo, olha, a gente, para nascer, a gente nasce de uma barriga. Claro. Então, eu sou grata pela barriga de onde você veio. Mas o importante é que, dessa forma, foi por esse motivo que você veio pra gente. Porque, assim, a gente tem que ter cuidado também para não ficar alimentando um sofrimento eterno, né? Assim, de penalizar, de ficar com pena. Não, a vida continua, a gente está aqui, a gente está construindo uma nova história juntos, não é? Sua história, do jeito que você veio, é importante porque é a sua história, mas ela continua. E a gente, enquanto ser humano, a gente tem essa capacidade de nos refazer, de construir uma história diferente, não é? E assim acontece na vida de todas as crianças e adolescentes que são adotados. Vocês, por terem esse grupo, né, e ter com certeza contato com muitas mães e pais adotivos, vocês conhecem de perto assim alguma história onde os pais meio que não contam essa realidade? Sim. Eu já me deparei com várias pessoas que disseram assim, chegou um dia, aí contou o grande dia da revelação, que a gente não recomenda, porque aí vai se gerar muitas dúvidas, a criança fica pensando assim, mas por que ninguém fala da minha adoção? Que segredo é esse, né? Que precisa ser revelado? A adoção não é um segredo, ela precisa ser contada sempre. Então,
o efeito é o mesmo. Se você contou uma vez e nunca mais aquela família falou sobre aquilo, é a mesma coisa de não ter contado nada. Porque a criança, ela precisa se sentir segura, ela precisa ter confiança nos pais, para ela fazer as perguntas que ela quiser. Porque nós somos seres humanos e nós sempre fazemos essas perguntas. De onde nós viemos, quem somos nós, para onde nós vamos. Isso faz parte da vida de qualquer um, né? E os filhos, nossos filhos que vieram por adoção, eles precisam ter essa confiança mesmo de que podem sempre falar o que quiser, perguntar o que quiser. Então, essa pessoa especificamente me disse, né, que tinha contado, tinha sido muito difícil, um exercício muito difícil, assim, até conseguir contar, que não contou diretamente, já foi uma pessoa que veio para ajudar a contar, né, porque ela não sabia qual ia ser a reação da criança não, já era pré-adolescente. Então, a gente precisa acreditar no amor que a gente sente pelos nossos filhos, né? Então, eles se fortalecem, a gente se fortalece também, porque às vezes eles nos colocam em situações bem desafiadoras, né? Eu botei minha filha mais nova uma vez de castigo, várias vezes no dia, ela meio peralta, várias vezes no dia, e ela olhou pra mim e disse: foi pra isso que você me adotou? Eu disse: foi. Para botar você de castigo, para dizer que amo, para ajudar você na tarefa, para ficar com você. Pronto, aí ela parou. Então aquele enfrentamento, né, aquele teste, eu passei no teste, porque ela fez o enfrentamento, mas realmente a gente que é pai, que é mãe, às vezes bota de castigo sim. Sempre, né? Sempre. Você já teve curiosidade de saber quem seriam seus pais Não. biológicos? Não. Eu me perguntei algumas vezes, vagamente, como seriam, o que fariam, mas curiosidade de dizer, eu quero saber onde estão, conhecer, né? Inclusive tem um episódio curioso na minha vida, quando eu tinha mais ou menos 7 anos, minha mãe bateu na porta lá de casa e uma senhora se apresentou e disse que o filho dela, né, que também era adotado, estava completando aniversário e que ela sabia a história e sabia que era irmão biológico meu. E pediu por tudo na vida, né, para que minha mãe me levasse até a festa de aniversário, porque o grande momento seria o momento onde o irmão biológico iria conhecer o outro. E minha mãe disse: olha, eu vou consultar meu filho. Né? Minha mãe é uma senhora de idade, que não teve muito estudo, mas é uma pessoa muito sábia. E ela sempre conduzia, eu vejo com todos esses conceitos de psicologia, de grupos de adoção, minha mãe já tinha. Ela disse: eu vou consultar meu filho, se ele quiser eu levo ele com o maior prazer. Se ele não quiser, agora também ele não vai. Né? Aí a minha mãe chegou no cantinho privado, me perguntou. Eu disse: eu não, a festa é dele, ele que arruma os palhaços, as coisas pra ele. Eu não vou, eu não tenho irmão, a senhora tem outro filho fora eu. Ela disse: não, eu digo: então pronto. Eu falei isso, agora eu falei com propriedade, que eu fazendo a reconstituição, eu digo: mas eu não tinha 7 anos, eu tinha mais. E com certeza para ela foi bom, não é? Uhum. A gente, enquanto família adotiva, a gente tem que lembrar que para alguém ser adotado, essa pessoa precisou ser abandonada ou precisou ser retirada de uma família, né? Então a gente não pode esquecer isso. E pode sim acontecer do filho querer conhecer os genitores, né? E a gente tem que, enquanto família adotiva, a gente tem que estar muito bem preparado para apoiar o filho. Porque o fato dele dizer que quer conhecer os genitores não significa que ele ama menos, de forma alguma. É uma curiosidade mesmo, não é? Assim, porque os filhos nós biológicos... somos, é do instinto, né? Sermos curiosos, não é? E assim, você olha seu pé, aí olha o pé da sua mãe e diz: eita, meu pé parece com o pé da minha mãe, não, parece com o pé do meu pai, ou meu cabelo parece. Então, a gente fica procurando essas semelhanças, meio que para
marcar a identidade da gente, não é? Mas a gente conhece no próprio grupo, no próprio GEADIP, a gente tem uma voluntária que ela nos contou que descobriu, já veio descobrir que era adotiva já na adolescência. Então, quando ela descobriu, aí ela ficou morrendo de curiosidade de saber quem eram os genitores. E ela falou com a mãe dela e disse que queria conhecer. Se ela ficava com raiva, ela disse, não fico com raiva, vou procurar. E procurou até que acharam. E ela disse que quando encontrou a genitora, não sentiu absolutamente nada. Que eu acredito que deve acontecer na maioria, né? Porque veja que tem só, essa necessidade de saber quem seria. Porque não é? Viu, acabou aquela curiosidade e ela até diz que a pessoa se aproximou, ficou vindo à casa dela e tudo, e ela disse, olha, no caso dela, né, foi muito ruim, porque era uma pessoa estranha que eu trouxe para minha casa, mas que não fazia o menor sentido aquilo, né? Então, vai ter pessoas que vai encontrar os genitores e que vai desenvolver um laço de amizade, de afeto. Vai ter outras pessoas que não vão querer conhecer e assim não dá para a gente prever, né? Como é que vai ser. O que dá para prever é o seguinte, é necessário que os pais eles se fortaleçam, não é? Saibam desse amor e que se porventura o filho quiser conhecer os genitores, não há mal nenhum nisso, né? Eles precisam ser apoiados. Veja só, aqui no Brasil a gente não tem adoção aberta, como nós temos em alguns países em que, inclusive, depois que a criança é adotada, fica tendo um contato, a justiça obriga que essa família biológica fique lá visitando de tempos em tempos e vai se espaçando isso até que eles param de fazer essa visita. E os estudos, eu já li vários estudos sobre isso, dizem que esse laço sanguíneo, esse laço biológico, ele não se sustenta. O que sustenta é o laço afetivo, né? Eu costumo dizer, olha, às vezes a gente faz uma festa, faz uma celebração, e a gente se sente na obrigação de convidar toda a família. Gente que a gente às vezes nem conhece, nunca viu, porque a gente é uma obrigação pelo laço sanguíneo. Mas com quem é que a gente fica na festa bem à vontade e bem feliz por estar ali? São as pessoas que a gente gosta, que a gente tem uma história, que a gente construiu um afeto. Então, de fato, o laço que forma a família, que forma as relações, são os laços afetivos. E esse sim é o que sustenta, é o que leva toda forma de adoção. Por isso também que eu acho interessante você não demonizar os genitores, porque eles tiveram um papel importante. Isso é muito importante. Porque se não fosse a criança nascida deles, não seria nossa. Então, assim, é importante você não deixar essa função de abandono, de desprezo, porque muitas vezes não foi porque eles quiseram também. Existem histórias e histórias. Então é importante para a gente ter essa postura e, como o Tato bem falou, de poder, se chegar esse momento, certamente é uma situação incômoda para a mãe e para o pai. Mas a gente tem que ter postura de ir junto, de procurar junto. Até porque não sabe como vai ser esse encontro, mas esse encontro pode ser um encontro que ele vai precisar muito mais da gente depois desse encontro. Não se sabe, né? Vocês promovem algumas ações, né? Então, a gente quer saber aí quais são essas ações que a GEADIP faz. Certo. Nós temos, cada grupo de apoio, eles acabam descobrindo, digamos assim, a sua vocação. Então, o GEADIP, desde que começou, a gente tem duas linhas de atuação mais fortes. Uma linha é na orientação e preparação dos pretendentes à adoção, né? Hoje, para adotar, é necessário fazer um curso de pretendentes, né? A legislação obriga os pretendentes a fazerem um curso. Então, aqui na região,
a gente ministra esse curso desde 2010. Então, a gente, semestralmente, a gente realiza um curso, pessoas de qualquer cidade de Pernambuco podem fazer o curso, não é? Desde que seja acima de 18 anos, que queira realmente adotar, participa desse curso. E outra linha de atuação nossa é o trabalho que a gente faz junto às instituições de ensino. Então, a gente tem projetos em andamento e alguns projetos concluídos e outros que virão ainda com faculdades, não é? A gente com diversas escolas. E uma coisa que a gente faz nessas escolas é trabalhar a ideia de atitude adotiva. Então, o que seria essa atitude adotiva? É um conceito que vai dizer que toda aquela ação que eu tenho de acolhimento para com o outro, ou para com uma determinada situação, e, obviamente, eu não tenho lucro, eu não tenho ganho com aquilo, é uma atitude adotiva. Então, os princípios que norteiam esse conceito, eles vêm da adoção. Então, eu preciso ter empatia, eu preciso ter acolhimento, eu preciso aceitar o outro como ele é, não é? Então, na adoção é dessa forma. Então, a atitude adotiva vem para somar no trabalho dos grupos de apoio e fazer com que as crianças que serão os adultos do futuro, elas tenham menos preconceito em relação à palavra também adoção. Porque, como eu disse no bloco anterior, não adianta você revelar e nunca mais falar. Então, a palavra adoção, ela precisa ganhar naturalidade na família e na sociedade. Então, antigamente, quem adotava transformava aquilo num grande segredo, não era? O grande segredo de família. Todo mundo sabia que tinha uma criança que tinha sido adotada, mas ninguém falava sobre aquilo, né? Minha filha foi participar de uma colônia de férias, minha filha mais velha. E chegando lá, ela disse que uma amiguinha olhou para ela, uma menina que conhece, que não estuda com ela, e a menina morrendo de curiosidade, né? Aí perguntou para ela, você é adotada, não é? Aí eu disse, você respondeu o quê, Júlia? Eu disse, respondi que sim, né? E eu não sou adotada. Bem resolvida, assim, muito... Porque elas participam, às vezes eu vou dar uma palestra, elas vão juntos, né? E, para mim, o grande dia que eu vi que minhas meninas tinham entendido o que era adoção foi quando elas estavam brincando de boneca. E brincando de boneca, elas diziam, né? Sei lá, o nome da boneca, Bianca, que elas mudam muito o nome das bonecas. Bianca nasceu da minha barriga, mas Joana eu adotei. Então, as filhas delas na brincadeira também tinham filhas biológicas e filhas adotivas. Então, elas entenderam esse papel, né? Então, eu achei bem bacana. Você iria falar para a gente também de uma caminhada que, sim. Né? Conte aí conte e convide, não é? Sim. Aqui em Belo Jardim, nós temos uma lei municipal de 2009 que instituiu o Dia Municipal da Adoção, que é o 3º sábado do mês de maio. E temos também o Dia Nacional da Adoção, que é o dia 25 de maio. Então, essa data 25 de maio é uma data que é celebrada em todo o Brasil por todos os grupos de apoio à adoção. E esse ano a gente resolveu fazer, para comemorar também os 10 anos do GEADIP, a primeira caminhada municipal de apoio à adoção. Então, nós vamos ter essa caminhada aqui em Belo Jardim, no dia 25. Vai sair ali de frente do Bento Américo, a partir das 3h30. E as escolas todas de Belo Jardim estão sendo convidadas para participar com a gente desse ato. E temos também uma outra caminhada, que já vai ser a 8ª caminhada, que é a caminhada pernambucana de apoio à adoção, que acontece todo ano em Recife. Nós sempre vamos, esse ano vamos levar nossas famílias, né, Ângela, para participar lá. Sempre acontecia em Boa Viagem, mas esse ano a organização resolveu mudar e vai ser lá no Recife Antigo. Então, é um domingo, então vão lá, quem é de Recife, aproveite, participe
e nos apoie nessa causa que é tão nobre, não é? De divulgar a necessidade de toda criança e adolescente viver em família, não é? Que é o mais importante e é o desejo de todo mundo, ter uma família, ter alguém para amar. Exatamente. E agora, para a gente encerrar, eu quero saber, assim, que você possa esclarecer para quem tem o interesse em adotar, o que é preciso, né? Eu acho que a primeira coisa é ter o desejo de ser pai, de ser mãe, não é? Nós temos algumas modificações na lei agora, recentemente, no final de 2017, mas para quem quer adotar, deve procurar a vara da infância de sua cidade, lá encontrar as pessoas que são responsáveis, normalmente é uma equipe muito profissional, psicólogo, assistente social, pedagogo, que vai orientar no sentido de dizer quais são os documentos necessários, não é? Você preenche uma ficha lá dizendo qual é o perfil que você deseja e lembrando só que quanto mais fechado esse perfil, mais demorada é essa espera. E quanto mais aberto esse perfil, mais rápido você vai conseguir adotar. Inclusive, a nova lei, né, as mudanças que ocorreram, prevê que as pessoas que desejem adotar grupos de irmãos, crianças que tenham alguma necessidade especial, não é? Crianças mais velhas, essas pessoas têm prioridade e elas não ficarão ali esperando. Elas passarão na frente porque elas querem adotar aquelas crianças que normalmente não são procuradas, que são aquelas crianças que a gente chama a adoção tardia, que são as crianças maiores, né? Então, depois que preencher essa documentação, vai receber a visita dessa equipe na sua casa, porque é importante ver se você tem condição de receber uma criança. Não significa que a pessoa tem que ser rica, de jeito nenhum. E quem mais adota no Brasil são as famílias mais humildes, são as mais generosas, né? As que mais adotam. E é necessário também fazer um curso. Então, realizando essas etapas, então o juiz vai dar a sentença e você vai se tornar habilitado para a adoção. E seu nome passa a integrar o Cadastro Nacional de Adoção. Que as pessoas acham, Fabiana, que é assim, hoje tem 40 mil pessoas na lista de adoção, a lista nacional. Aí diz, eu vou me inscrever, eu vou ser a pessoa de número 40.001, não vou adotar nunca. Não é assim. Veja só, tem de fato as 40 mil pessoas, mas cada criança que esteja em uma instituição acolhedora, que fica disponível para adoção, vamos pensar aqui que um menino chamado Pedro tem 8 anos e está disponível para adoção, entrou no cadastro. Então, vai ser gerada uma lista só para aquele menino. Então, todas as pessoas que disseram que adotam crianças até, 9 anos, então, vão aparecer lá para Pedro como possíveis pais. E serão essas pessoas que irão ser contactadas pela equipe do judiciário para adotar. Lembrando que só quem pode realizar a adoção são as pessoas que fazem parte da justiça, né? Para deixar bem claro, é o judiciário que faz. O que é que os grupos de apoio fazem? A gente divulga a adoção, a cultura da adoção, e a gente prepara, a gente orienta, mas quem de fato realiza, é a justiça. Então, se aparecer alguém oferecendo uma criança, não é, ou que sabe que tem uma mulher grávida, então não caia nessa, porque isso é crime, não é? Você vai ser responsabilizado por isso e a gente precisa adotar de forma legal, porque aí é para sempre, ninguém tira seu filho de você, não é? Ela é irreversível, então a gente, já que vai construir uma história assim, a gente tem que procurar os caminhos que são os caminhos legais, né? Para não ter nenhum problema depois. Muito bem. Para a gente encerrar, você tem duas filhas. E Maria você? Júlia e Maria Alice. Maria Eduarda. Uma filha, Maria Eduarda. Vocês pensam ainda em adotar mais?
Pensamos. Ah, que bom. Que bom. Em Então, breve essa estarei família... de novo no Cadastro Nacional de Adoção, se Deus quiser. E vem trazer mais experiência pra gente. Com certeza. Minha gente, eu quero agradecer de todo o meu coração. Nós que Com agradecemos. certeza levou muita informação, muito esclarecimento sobre a adoção. E que Deus abençoe vocês muito mais, que vocês continuem amando muito mais e levando esse amor tão lindo, que é ser mãe e pai, não é? Então, Ser família. muitas bênçãos. Obrigada por estarem aqui comigo, por estarem levando ao programa Em Sociedade tanta história linda e tanta informação esclarecedora para a nossa população e região. Nós que agradecemos. O GEADIP fica à disposição para nos localizar. Só é procurar no Facebook GEADIP Belo Jardim e lá tem todos os contatos para entrar em contato conosco. Então, gente, só para vocês entenderem, para saber mais, entra lá nas redes sociais, Sim. geadip.com e vocês Não, ficam no Facebook. no Facebook. GEADIP Belo Jardim. Geadip Belo Jardim. É. Então, é isso aí. Querem deixar mais algum recado para o nosso... Dizer, né, reiterar a nossa satisfação de sermos família, de sermos pai e mãe, e dizer a quem está nos assistindo que caso tenha esse desejo também, né, que põe em prática, né? Tato já deu os caminhos aí, já mostrou como é que pode chegar de uma forma mais fácil. Então, é isso aí. Eu também queria agradecer e, assim, dizer do carinho do seu trabalho e de expor esses assuntos tão esclarecedores para a sociedade, que quem tiver aí com desejo de adotar, que venha conosco, que é um caminho muito bom. Feliz, cheio de amor, Sim, sim. não é? Então, obrigada, gente. Até o próximo Em Sociedade.